Olá, eu sou Alberto Guerra e estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História para falar um pouco do grande escritor Luiz Fernando Veríssimo, autor de leitura obrigatória também no vestibular. A UERJ, no vestibular de 2025, está fazendo uma prova, que é o primeiro exame de qualificação, a prova baseada na obra As Mentiras que os Homens Contam, desse grande escritor. E falar de Luiz Fernando Veríssimo é falar de uma inteligência, de uma perspicácia, de uma verticalidade na interpretação do ser humano. Ele é alguém que se tornou, com o tempo, um formador de opinião e um formador de leitores. Como ele milita fundamentalmente na crônica, muito mais na crônica do que em qualquer outro gênero, ele passou a ser visto, a princípio, como alguém que fazia humor, que usava a ironia, que despertava algum interesse de leitura nas plataformas usuais de jornais e revistas. No entanto, a excelência da sua escrita, a natureza sofisticada com uma falsa simplicidade e uma simplicidade inteligente, o autor começou a despertar a atenção de um grande público. Esse grande público faz hoje reverência a um escritor que sabe trabalhar a linguagem. A sua linguagem, como deve ser, num tom semicoloquial, que é natural nas crônicas e é natural para atrair um público mais amplo, sem os cacoetes da escrita sofisticada. Com esse expediente, ele vai, com essa linguagem semiformal, tornando possível o conhecimento do público. Ele faz uma psicologia, ele faz uma psicanálise, sem se dizer psicanalista nem psicólogo. Ele mergulha, como sempre mergulhou, na alma do ser humano. Ele aproveita o cotidiano e as suas tensões e as suas relações, às vezes amáveis, às vezes inóspitas, agressivas. Ele é um artista da palavra. Ele sabe, nos diálogos, teatralizar o drama humano. Mas esse drama humano, sem mau humor, vai chegando a cada um de nós. E ele vai mostrando, de vez em quando, por meio de uma linguagem, de vez em quando, por meio de uma situação, de vez em quando, por meio de um impasse, mas sempre com a linguagem afiada e com a fidelidade às figuras de linguagem que são fundamentais. Não é possível entender o drama do homem brasileiro urdido no nosso cotidiano sem a ironia, sem o eufemismo, sem a hipérbole, sem os paradoxos. O Brasil está aí. O Brasil é paradoxal, é duplo, mente e fala verdade ao mesmo tempo. Fala verdade e mente ao mesmo tempo. O Brasil é antitético. O Brasil é duplo. E dentro do duplo, você faz crescer a hipocrisia e a sinceridade. A sinceridade travestida de hipocrisia, a hipocrisia travestida de sinceridade. Somos transformistas na palavra. Somos gigolôs na palavra. E gigolôs também da palavra. Exploramos a palavra como todo escritor competente. Aliás, essa imagem de gigolô das palavras é uma imagem do próprio Luiz Fernando Veríssimo, que sabe perfeitamente os graus de intensidade que precisa aplicar à verbalização de uma realidade imaginada. Ele é também mestre em parodiar as vozes falsas do nosso dia a dia. Ele é mestre e alcança pelo eufemismo e pelas hipérboles, quer dizer, pelas suavizações
e pelos exageros, as distorções que o ser humano propõe para suportar a convivência, para suportar a necessidade da etiqueta, a necessidade de uma educação forjada, de uma educação forçada. Ele sabe perfeitamente de onde extrair os substratos do humano, aquilo que se esconde do ser humano. É aí que o narrador mora, que os seus narradores moram. Ele usa as palavras, ele dá voz aos narradores exatamente para poder falar indiretamente e com mais independência. Como qualquer escritor profundamente hábil, ele tem a sensibilidade, a musicalidade da sensibilidade. Não só no jazz, no blues, é que ele conseguiu tocar no seu saxofone, usando performances interessantíssimas no seu conjunto, mas a musicalidade, a melodia das tragédias humanas travestidas de comédia. Ele consegue fazer na sua obra a comédia deixar de ter o sentido de hoje para adquirir o sentido de ontem. A comédia como um drama, uma máscara que esconde a tragédia. Ele é mestre do riso, mas não de um riso para se gargalhar, não de um riso para se fugir de um sentido depressivo. Ao contrário, ele propõe as depressões, ele propõe as formas ensimismadas de conhecimento a partir de um sorriso, de uma reflexão, de um diálogo com Charles Chaplin. Ele sabe fazer que o riso tenha credibilidade. Como ele mesmo diz, o riso é coisa séria. Só quem é profundamente sério e comprometido com o humano é capaz de enveredar pelos mistérios do riso. Porque ninguém ri necessariamente de algo que seja engraçado. Nós rimos das tragédias, nós rimos da nossa pouca propensão ao sucesso, nós rimos do falso heroísmo a que estamos subordinados pelas exigências cotidianas. Nós somos anti-heróis, nós somos fracassados, nós somos seres que precisam reavaliar o percurso existencial. Precisamos mergulhar com ele, com os narradores que ele cria, com os personagens que ele cria. Precisamos mergulhar no mais profundo do ser humano, mesmo dentro de uma expressão que fala que a crônica é uma narrativa ligeira. Vejam, ligeira pelo pouco tamanho que a crônica tem, mas não se pode usar ligeira pelo descaso que o preconceito tradicional teve em relação à crônica. O mundo metido à besta, o mundo metido a intelectual, sempre botou em segundo plano o texto chamado crônica. Por quê? Porque a crônica precisava sobreviver se comunicando com um público mais vasto, fazendo algum tipo de linguagem que tivesse acesso a esse tipo de público. E aí se criou uma ideia de que a crônica era um texto menor nos seus valores. Não há nada mais enganoso do que isso. Luiz Fernando Veríssimo mostrou que é possível ser profundo numa história aparentemente simples. Luiz Fernando Veríssimo mostrou no seu livro Ser Profundo, numa frase apenas dita ao telefone com voz misteriosa, em que um interlocutor diz ao outro: sei de tudo. O outro se assusta e se torna uma pessoa vulnerável diante da frase incorporadora sei de tudo. Sei de tudo é uma senha para se invadir o espaço do privado. Sei de tudo é uma forma de reconhecer
que o texto da existência do outro é um feudo e eu preciso dominar. Eu preciso ser suzerano e o outro precisa ser o meu vassalo. O exercício de poder que está nessa crônica, que existe nessa crônica, é algo apenas fenomenal. É impossível se negar a entender a profundidade de tudo isso. Apenas numa frase, sei de tudo, quando na verdade não se sabe de nada, se faz a outra pessoa vulnerável, porque todo mundo previamente sabe que o ser humano é passível de erros, é passível de falhas, é passível de deslizes. E as cobranças, as censuras, as proibições sociais nos levam a temer o outro. E esse homem que tenta se apropriar desse outro, covardemente, faz o papel mais fácil, mais sujo, que é o papel de insinuar numa narrativa que ele mesmo não escreve. Ele deixa para o outro que se denuncia, para a vítima, a formulação de uma história. Isso é profundo, isso é psicanalítico, isso é um mergulho na alma humana, isso não é o circunstancial. Luiz Fernando Veríssimo não é um homem do circunstancial. Ele parte do circunstancial para chegar ao essencial, em histórias aparentemente lidas no balançar de uma rede, lidas entre goles de suco de laranja, nos momentos de refrigério, nos momentos de relaxamento. No entanto, mesmo nesses momentos, um grande autor como Luiz Fernando Veríssimo mergulha no mais profundo, vai aos segmentos, aos registros que não puderam surgir, não puderam aflorar. E ele, por meio das palavras, faz saltar aos nossos olhos aquilo que a nossa conveniente miopia, hipermetropia, nosso conveniente glaucoma não consegue ou não quer fazer enxergar. Essas doenças da visão, essas doenças de uma oftalmologia esperta, cria um elo entre o leitor e o texto, vinculando o homem a um debate profundo consigo mesmo a partir da linguagem. Ele é um analista, e não é só um analista de Bagé. Ele é muito mais, ele é um analista da alma humana. Ele não brinca em serviço. O que é brincadeira, inclusive como título de uma de suas crônicas, não passa de uma investigação profunda, ainda que aparentemente ligeira pelo tamanho do texto, a uma compreensão do ser humano como um todo. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor pleno, é um escritor que realizou uma obra fantástica, que conseguiu passar para nós o drama humano eterno. Os grandes sentimentos estão ali. E ao discutir verdade e mentira, ele começa a discutir a essência da nossa existência, o desdobramento entre aparência e essência. Nem sempre se pode ser essencial. Às vezes, o mundo exige de cada um de nós a aparência das coisas. Fingir que é feliz talvez possa ser uma solução temporária para as angústias que nos perturbam. Ele tem a esperteza, a inteligência, a sagacidade de trazer para dentro do texto o ser humano que está à disposição de falcatruas, à disposição de trapaças, à disposição de mentiras. É uma verdade que ele traz sem que seja chocante. Ele não é chocante, ele é delicado. Ele é maquiavelicamente delicado. Ele mostra que as dores do ser humano, os problemas do ser humano, vêm muitas vezes na palavra doce, na palavra delicada, na palavra que busca o sublime,
que busca a recuperação do ser humano e não na grosseria necessariamente. Grosseria tem muito a ver com espontaneidade, com honestidade, com verdade. O ser humano camufla, muitas vezes escamoteia, muitas vezes essas possibilidades para ser o quê? Aparentemente sublime, aparentemente superior, mas traz em si ainda, entre outras coisas, uma mulher arrastada pelos cabelos como o homem da caverna. Ainda mata simplesmente por matar, por achar que está sendo ameaçado. Ele tem um nome a zelar. Que nome a zelar? O nome dos paradoxos, das contradições, das coisas absurdas que ele costuma processar no seu existencial. É muito importante você saber isso. Luiz Fernando Veríssimo é uma figura ímpar dentro da literatura. Ele faz humor, e fazer humor é muito difícil, porque o mundo é pretensamente sério e acha que o humor é um deboche, é uma ironia, é alguma coisa que não se deve considerar como algo extremamente sério. No entanto, é o contrário. O humor é sério. Luiz Fernando Veríssimo é sério. A sua literatura é séria e de primeira. Vale a pena ler o livro, sempre. Não só para fazer a prova. Ler o livro para aprender um pouco mais do ser humano. Se você, depois de ler As Mentiras que os Homens Contam, começar a ler As Mentiras que as Mulheres Contam, não se assuste se você entrar numa rota de depressão, numa rota de desilusão, numa rota de dor inesperada. Se você gostou, assista ao nosso canal sempre, porque estaremos por aqui produzindo textos que sejam elucidativos para os caminhos melhores da literatura. Salve Luiz Fernando Veríssimo, um autor de primeira. Muito obrigado.